O que é batismo? E por que batizam bebês? O batismo é um dos rituais mais antigos e conhecidos do cristianismo. Milhares de pessoas ao longo da história passaram por esse momento, muitas vezes ainda na infância, quando não tinham qualquer consciência do que estava acontecendo. Mas afinal, o que é realmente o batismo? E por que tantas religiões decidiram batizar bebês? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar às origens. Nas páginas da Bíblia, o batismo nunca aparece como um ritual automático ou imposto a alguém sem consciência. Pelo contrário, ele sempre está ligado a 3 elementos fundamentais: fé, arrependimento e decisão pessoal. João Batista, pregando às multidões no deserto, anunciava: arrependei-vos e sejam batizados. Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, repete a mesma ideia: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Usem dessas águas para abandonar seus erros através do batismo. A mensagem é clara. Primeiro vem a consciência do pecado, depois o arrependimento e então o batismo como resposta pública a essa transformação interior. Mas diante desse padrão, surge uma questão inevitável. Como um bebê poderia se arrepender? Como uma criança sem maturidade para distinguir o certo do errado poderia tomar uma decisão espiritual tão profunda? Essa é uma das maiores tensões entre tradição religiosa e ensino bíblico, porque quando lemos as palavras de Jesus, vemos uma visão muito diferente. Ele disse: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Em nenhum momento Jesus sugere que as crianças estejam condenadas ou precisem de um ritual urgente para garantir a salvação. Pelo contrário, ele afirma que o reino já lhes pertence. Isso nos leva a uma conclusão importante. No plano de Deus, uma criança pequena não tem pecados pessoais a serem lavados. É claro que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa herdada de Adão, mas a Bíblia mostra que o julgamento divino está ligado à consciência, à capacidade de discernir. Portanto, não é para quem ainda não entende, mas para quem já ouviu a mensagem, reconheceu seus erros e decidiu seguir a Cristo. Se esse é o ensino bíblico, por que então tantos bebês foram batizados ao longo da história? A explicação está na tradição, desenvolvida ao longo dos séculos. No período da Igreja primitiva, havia um medo real da morte precoce. As famílias temiam que seus filhos morressem sem a garantia da salvação. Com o tempo, líderes religiosos começaram a ensinar que o batismo deveria ser aplicado o quanto antes, como uma forma de proteger a criança. Essa prática se espalhou, tornando-se comum em muitas denominações cristãs. Mas aqui está o ponto central. Essa não foi uma ordem de Jesus. Os apóstolos não ensinaram o batismo infantil. Foi uma construção teológica e cultural da época. Ainda assim, para muitas famílias, o batismo de bebês carrega um valor simbólico. É visto como uma apresentação, um momento de consagração diante de Deus. Uma memória registrada em fotos, lembrada com carinho. Mas, biblicamente, isso não substitui o verdadeiro batismo. E o que é, então, o verdadeiro batismo? A Bíblia descreve como um sepultamento espiritual. Romanos 6 explica que, ao sermos batizados, morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Esse é o coração do batismo. Não apenas um ritual, mas uma declaração pública de fé, arrependimento e compromisso. É uma escolha pessoal que marca uma mudança de vida. Aqui está a grande diferença.
Enquanto o batismo infantil é feito sem consciência, o batismo bíblico exige decisão. Ele é uma resposta visível àquilo que já aconteceu no coração. Não é o batismo que salva, mas a fé em Jesus. O batismo é a expressão dessa fé. E talvez você, como tantas pessoas, tenha sido batizado ainda bebê. Isso faz parte da sua história, da sua tradição familiar. Mas a pergunta que realmente importa não é: fui batizado quando criança? A pergunta verdadeira é: eu já escolhi conscientemente entregar minha vida a Cristo? Porque sem essa escolha o batismo não passa de um ritual vazio. Essa é a grande reflexão. O que vale mais, seguir apenas a tradição herdada ou viver a fé de forma consciente e pessoal? Jesus não nos chama para cumprir rituais sem sentido. Ele nos chama para segui-lo de todo o coração. No fim, a resposta para a pergunta inicial é clara. O batismo infantil surgiu da tradição, não da ordem bíblica. O batismo verdadeiro é fruto da fé consciente, da decisão pessoal e do arrependimento. Ele não pode ser substituído por fotos antigas ou lembranças de família. Ele precisa ser vivido de dentro para fora. E aí fica a pergunta para cada um de nós: já tomamos essa decisão? Já demos esse passo de fé? Não por tradição, mas por convicção? O batismo, no fundo, é mais do que água. É mais do que um ritual. É um marco espiritual que representa a transformação da vida. Um símbolo poderoso de que morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. E só tem sentido quando nasce de uma escolha real.